Por que o sistema religioso foca tanto na cruz? Por que eles dizem que se você olhar para a cruz, você é perdoado? Os seus pecados são perdoados. Por que eles dizem isso? Se as Escrituras dizem ao contrário. E quando abrimos os olhos, começamos a perceber que as Escrituras dizem muito ao contrário disso. Vamos entender até que ponto a cruz ela é importante para nós e até que ponto a cruz é importante para eles. A cruz é muito mais importante para o sistema religioso do que para nós. Vamos começar o entendimento já para não perdermos tempo. Nós temos um relato em João capítulo 2, onde o Messias ele diz para os líderes religiosos que eles estavam fazendo a casa do Pai de comércio. Por muito tempo nós acreditamos que ali o Messias estava se referindo ao templo como a casa do Pai. Mas após nos libertarmos deste fermento, nós entendemos que a casa do Pai são as pessoas. Os próprios profetas disseram que o Altíssimo, o Deus que fez os céus e a terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Isaías 66, verso 1. Assim diz o Criador dos céus e da terra: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa vocês poderiam edificar a mim na terra? Qual seria o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas as coisas, e assim todas as coisas foram feitas. Assim diz o Criador do universo. Mas para esse olharei, para o pobre, abatido de espírito, que teme a minha palavra. Perceba que o profeta Isaías deixou claro que aqueles que são abatidos de espírito, ou seja, Isaías disse o mesmo que o Messias também disse. Bem-aventurados, humildes de espírito. Quando diz abatido, está se referindo ao humilde, ou seja, alguém que ouve a voz do Pai. O próprio Isaías confirma, aquele que treme a palavra do Pai, ou seja, ele compreende, ele ouve, ele come da palavra que vem da boca do Pai. Este é o templo do Pai, e não um templo físico, como o próprio profeta diz. Que tipo de casa vocês poderiam construir a alguém que o céu é o trono e a terra é o escabelo dos seus pés? Aonde ele caberia? O próprio profeta Natã, em 2 Samuel capítulo 7, quando Davi quer construir um templo para o Altíssimo, achando que ele precisava de algum local para habitar no meio do povo, o próprio profeta disse para Davi que não era para ele fazer isso. Muitos dizem que Salomão foi quem fez, quando o profeta disse para Davi que nasceria um, depois que ele morresse, que construiria o verdadeiro templo para o Pai. Muitos não compreendendo, não entendem que o templo verdadeiro seria levantado pelo próprio Messias e não por Salomão. Pegue sua Bíblia agora e leia 2 Samuel capítulo 7, o capítulo todo, e você verá o profeta Natã dizendo para Davi que quando ele morresse, o Pai suscitaria, o Pai levantaria um, que seria chamado de filho, e ele construiria o verdadeiro templo para o Pai, cujo templo levaria o nome do Altíssimo. Já o de Salomão levou o nome de Salomão, não o nome do Altíssimo. E sem falar que Salomão nunca foi chamado de filho. Ou você não se lembra que no batismo do Messias, em carne, quando ele estava em carne, ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho a quem me comprazo. E Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 1, ele disse: não existe outro, nem os anjos, que receberam o nome de filho, apenas o Salvador. Mas para não ficar nenhuma dúvida, eu vou ler aqui. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, o seguinte: quantos teus dias forem completos, Davi, e vieres a dormir, ou seja, a morrer com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre tua descendência, o qual sairá de tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Olha, tua descendência seria da descendência de Davi. Ele edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigo-á-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Aí você fala, mas o Messias poderia transgredir algum mandamento? Ele poderia falhar? É claro que sim. Veja o que Paulo diz no livro de Hebreus, capítulo 5. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 8. Verso 9 agora. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação
para todos os que lhe obedecem. Grave essa frase. Para todos os que lhe obedecem. Fonte de salvação para todos os que lhe obedecem. Perceba, ele poderia falhar, mas como ele segurou firme pelo que sofreu, aprendeu e conseguiu vencer a carne, então agora ele se tornou fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, ele tornou-se exemplo para as demais pessoas, dizendo: é possível você encontrar a salvação. Perceba, vai anotando aí que esse estudo é interessantíssimo. Então, em 2 Samuel capítulo 7, deixa claro que o templo verdadeiro quem levantaria era o Messias. E só para confirmar, Paulo, em Hebreus capítulo 1, ele confirma que só o Messias recebeu o título de filho. Nem aos anjos foi dado esse título. Olha só, verso 5 de Hebreus capítulo 1. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. E eu serei teu pai, e tu serás o meu filho. Disse Paulo: qual dos anjos recebeu esse título? Se nem os anjos receberam, muito menos os homens. Este nome, esse título de filho, não foi dado a ninguém a não ser o Messias. Então se completa com o que o profeta disse: eu levantarei um, Davi, após você morrer, esse levantará o verdadeiro templo para mim. Este será meu filho, e eu lhe serei por pai. Se ele errar, se ele tropeçar, ele vai sofrer como todo mundo sofre. Agora, se ele ficar firme até ao fim, aí completa o que Paulo disse em Hebreus, quando ele fala no capítulo 5. Ele aprendeu a obediência e, por ter sido fiel, agora ele se tornou fonte de águas vivas, onde nós podemos beber, ou seja, praticar o que ele praticou, e com isso nos achegaremos ao Pai, assim como ele chegou. Voltando em João 2, o Messias disse então que aquele povo, aqueles líderes estavam fazendo a casa do Pai de comércio. Já entendemos que a casa do Pai não é um templo físico, são as pessoas. E para confirmar mais uma vez isso, Salmos 122. Davi diz qual é a casa do Pai que ele tem alegria de ir. E pasmem, não é um templo físico, até porque ele foi proibido de construir um templo. Nós acabamos de ler agora há pouco que ele foi proibido de construir. Então qual é a casa do Pai que ele diz que tinha alegria de ir? Era um templo físico, se ele nem existia? Qual era a casa do Pai? Vamos ver, Salmo 122. A partir do verso 1. Este é o mais conhecido pelo sistema religioso. Só dizem isto, porque se lê o 2, já cai por terra a mentira que eles utilizam sobre esse verso para que as pessoas vá até um templo físico. Ele deixa claro no verso 2 aqui, ó. Eu vou ler o primeiro. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Lembrou? Esse é muito carimbado já no sistema, né? Agora o verso 2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém! Jerusalém! O povo de Jerusalém era a casa do Pai. No contexto todo de Salmo 122 você vai compreender isso. Tanto é que no verso 7 ele diz: haja paz dentro dos teus muros e prosperidade entre suas cidades. Então você vê, coisa linda, né? Cada tradução diz uma coisa. Essa que eu estou lendo aqui diz que haja paz e prosperidade nas suas cidades. Então, esse é o local onde Davi tinha prazer de estar, entre o povo. Então, quando o Messias diz em João 2 que o povo estava sendo feito de comércio, justamente era o povo de Israel, porque ninguém faz negócio com parede. Aqueles líderes faturavam alto com o sacrifício dos animais. Sacrifícios esses que está escrito que o Pai nunca pediu. Se você ler o livro de Atos, no capítulo 7, Estevão, além de ele reforçar a questão de que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens, Estevão também diz que o povo de Israel sacrificou no deserto não ao Criador do universo, mas aos deuses que eles aprenderam a adorar na Babilônia. Então você entenda que a prática de sacrifícios veio da Babilônia. Não se esqueça que quando Moisés desceu para apresentar o Criador do universo através dos mandamentos do Eterno para o povo de Israel, eles já estavam de novo praticando tudo o que aprenderam na Babilônia, com seus bezerros de ouro e tudo mais. E Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele afirma que o Pai deixou eles seguirem aquilo que eles acreditavam. Por quê? Porque o Pai tolerou tudo isso até a vinda do justo para poder libertar o mundo dessas práticas enganosas. É necessário se lembrar de toda a história para você chegar nesse entendimento. Quando Abraão é separado de sua parentela,
Vá pesquisar, a parentela de Abraão era toda idólatra, e o pai separa Abraão para ter um povo agora que cresce em um único Deus. Mas este povo, por não ter sido fiel, foi levado para a Babilônia muitas vezes. O próprio povo de Israel, quando houve fome em Israel através de Jacó, eles foram todos habitar no Egito, terra pagã. E lá, através do filho de Jacó, José, eles puderam encontrar refúgio, mas lá foram contaminados pela Babilônia, até o ponto do pai chamar Moisés para tirá-los de lá. Mas eles já estavam muito fermentados com os enganos da Babilônia, e não foi fácil tirar o engano deste povo. Eles eram realmente teimosos e não davam ouvidos à voz do pai. Se você quiser entender bem como foi essa retirada do povo de Israel do Egito, leia Atos capítulo 7, ali Estevão faz um resumo muito interessante. Eu vou começar lendo a partir do verso 34, para complementar o nosso entendimento neste áudio, mas leia todo o contexto. Diz assim Estevão a partir do verso 34. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos. Desci para livrar-os. Agora, pois vem, e enviar-te-ei ao Egito. Aqui o pai dando a ordem para Moisés. Agora verso 35. E este Moisés, a qual haviam negado, dizendo, quem és tu? Quem te constituiu como príncipe e juiz? Perceba aqui o povo rebelde, não aceitando Moisés como líder deles. E Estevão continua. A este que eles rejeitaram, Deus o escolheu como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Ou seja, o pai na frente ali comandando através de Moisés. A este Moisés que disse aos filhos de Israel, o vosso Deus vos levantará um que será um profeta como eu, e a ele vocês ouvirão. Olha, Moisés dizendo que o pai mandaria um que eles ouviriam. Era para guardar. Este um é aquele que levantaria o verdadeiro templo, o Messias. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que falava no Monte Sinai com os nossos pais, ao qual recebeu a palavra de vida para nos dar. Olha só Moisés confirmando o que o Messias disse lá na frente, que antes de Abraão já o era. Então aqui, o próprio Moisés deixando claro que o Messias estava na congregação o tempo todo, ele era a palavra, o verbo da vida. Mas aqui no verso 39 vem algo interessantíssimo que muitos não se atentam. A partir do verso 39. Os nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram a verdade em seus corações. Eles se tornaram para o Egito. Eles voltaram para o Egito? Não, eles voltaram a praticar as coisas do Egito. Eles continuaram no deserto, mas praticando as coisas do Egito. Daí vem o sacrifício, todas essas práticas que o pai nunca pediu, práticas do Egito. Verso 40. E disseram a Arão, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ou seja, Moisés estava lá, pegando os mandamentos do pai, e esse povo já revoltado, não queria saber de mais nada, mandou Arão construir os seus deuses de novo. Isso significa tornar ao Egito. Verso 41. E naqueles dias fizeram um bezerro, oferecendo sacrifícios ao ídolo, e se alegraram com as obras de suas mãos. E Deus então se afastou, abandonou, e deixou que eles servissem aos exércitos do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, ó casa de Israel, fostes a mim, que oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto durante os 40 anos? É claro que não. Verso 43 ele confirma. Vocês tomaram o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus Enfã, figuras que vós fizeste para adorar, e eu transportava-os-ei, pois para além da Babilônia. Ou seja, eles saíram da Babilônia, vieram para o deserto, o pai tirou eles de lá, mas eles continuaram com as práticas. Então, aqui a prova clara que aquelas práticas de sacrifício, aquela toda que estava acontecendo em João 2, era tudo engano. Estava ali camuflando a verdade do pai. E o próprio Messias, que esteve na tenda, como disse Moisés, e eles negaram, agora estava ali em carne e osso. E olhando na cara dos líderes, dizia: vocês estão fazendo a casa do meu pai de comércio, o povo, e eu cheguei para acabar com a farra. Destruam esse templo que eu vou levantar o verdadeiro. Chegou a hora de eu levantar o verdadeiro. Aí vocês se lembram, eles riram dele, falou que demorou quase 50 anos para construir aquele templo, mas eles não entendiam que ali estava o verbo da vida. Quem levantaria o verdadeiro templo? O filho, aquele ao qual o pai disse:
Ele será meu filho e eu lhe serei por pai. Ele estava ali. Eles riam dele, mas sem perceber, ele estava tirando a mordomia deles, como ele disse em Lucas 16. Eu volto na parte 2 para complementarmos o entendimento.